Glória a Deus. Hoje estamos celebrando a última, aqui nessa igreja, a última Santa Ceia do ano. Glória a Deus. Última Santa Ceia do ano. Como o ano passou rápido, como o dia passa rápido. Aleluia. Por isso precisa de muita vigilância. Aleluia. Glória a Deus. É por isso que precisamos de muita vigilância. Glória a Jesus. Capítulo 12 do Evangelho de João, escrito por João. Aleluia. Versículo 1. Podemos fazer a leitura? Amém. Foi, pois, Jesus ser dia antes da Páscoa a Betânia, onde estava Lázaro que falecera, e a quem ressuscitaram dos mortos. Fizeram, pois, ali uma ceia, e Marta se via, e Lázaro era um dos que estava à mesa com ele. Então Maria, tomando uma libra de unguento de nardo puro, de muito preço, ungiu os pés de Jesus e enxugou-lhe os pés com seus cabelos, e encheu-se a casa do cheiro do unguento. Então um dos discípulos, Judas Iscariotes, filho de Simão, o que havia de traí-lo, disse: por que não se vendeu este unguento por 300 dinheiros e não se deu aos pobres? Ora, ele disse isso não pelo cuidado que tivesse dos pobres, mas porque era ladrão e tinha a bolsa, e tirava o que ali se lançava. Glória a Jesus. Graças a Deus. Pode sentar, por favor. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Convido a todos que ainda não são inscritos nesse canal e possam ter a oportunidade de se inscrever, se inscreva, compartilhe, dê o seu like para receber a confirmação das próximas mensagens. Em nome de Jesus, divulgue e receba nossas orações. Glória a Deus. Não faz muitos dias eu trouxe uma palavra acerca desse texto. Mas hoje, como eu estou dizendo, como eu disse, é a última celebração da ceia deste ano aqui na igreja. Glória a Deus. Eu quero trazer uma palavra que eu possa convidar você, a vocês, a fazer um autoexame da sua vida durante esses meses que já passaram, porque se aproxima o ano novo, e se Deus assim permitir, chegaremos lá e já com autoexame para que o ano vindouro seja melhor do que esse ano que passou. Glória a Deus. E aqui eu creio que esta palavra Deus irá falar conosco. Aleluia. Quem crê que Deus vai falar conosco? Eu me apoio no que essa escritura afirma, irmão. Deus no passado ele falou com Adão, ele falou com Abraão, ele falou com Moisés, ele falou com todos os patriarcas, ele falava com os profetas, e ele veio falando, e no período desse tempo de graça, ele falou com Paulo, falou com Simeão, aquele viúvo, ele vem falando, e continua falando, e ele fala conosco, aleluia. Essa noite ele vai falar conosco. Glória a Deus. Dá para você dizer assim: fala, papai? Fala! Seja animado para receber o que Deus tem a nos dizer. É boas novas de Deus. E aqui, quando nós lemos esse texto, foi por Jesus 6 dias antes da Páscoa a Betânia. Quando nós ouvimos o nome de Jesus, ou lemos o nome de Jesus, rapidamente a gente associa a uma pessoa, a pessoa de Jesus Cristo. Porém,
Jesus é o Evangelho. Jesus é a boa nova de Deus para a humanidade, e é o Evangelho. Jesus é o Deus encarnado, o Deus presente na vida humana. Aleluia. Ele é a imagem do Deus invisível. É a manifestação da glória de Deus em amor para nós. Isso é maravilhoso, aleluia. Glória a Deus. E João define na leitura que eles fizeram uma ceia. E nós estamos aqui celebrando uma santa ceia. Porém, essa ceia aqui feita não é uma santa ceia. É um jantar. Não é o que nós estamos fazendo. Como é que nós definimos isso? Porque o texto diz que era 6 dias da Páscoa. A Páscoa era o momento de celebrar a ceia. Então era um jantar. Esse jantar era aquilo que nós fazemos, muitas das vezes, um culto de ação de graça. Aleluia. Alguém já fez culto de ação de graça? Muito bem, glória a Deus. Um culto de ação de graça. E esse jantar foi um culto de ação de graça, em agradecimento, revelando a gratidão porque Jesus ressuscitou Lázaro. É por isso que é forte. Ele diz assim: aquele que esteve morto, Lázaro, que tinha ressuscitado, estava sentado à mesa. Aleluia. Olha a afirmação: ele estava assentado à mesa. Então era um momento de muita gratidão. De muita gratidão. Agora já começa Deus a falar conosco. Porque às vezes, irmão, sabemos nós que nenhum de nós foi ressuscitado. Eu já vivi a experiência de morte, mas eu fui ressuscitado, declarado, está aí, está morto, está enterrado, sepultado. Eu não passei por essa experiência. Graças a Deus, não passamos por essa dor que os parentes sofreram com a perda do ente querido. Porém, irmão, não só agradece uma ressurreição, agradece outras coisas que Deus proporciona na nossa vida, que às vezes é tão pequena, tão simples, mas você não conseguiu fazer. Foi eu que fez. E é preciso você ter gratidão para agradecer. Por isso que eu falei que é um tempo de autoexame, justamente para o aprimoramento da nossa vida diante do Senhor. Então, nesse jantar, define que é um jantar, porque se fosse uma celebração de ceia, Marta não podia servir, por causa da cultura judaica. E aqui ela era quem servia, porque era um convidado, eram os convidados que estavam para jantar. Não era a Santa Ceia, como nós estamos celebrando. Mas nesse momento de celebração dessa ceia, destaca um personagem. Porque o personagem principal da Bíblia é Jesus Cristo. Desde o Velho Testamento até Apocalipse, Jesus Cristo é o principal personagem da Bíblia. E ele é o personagem principal da nossa vida. Aleluia. Ainda que nós temos a nossa particularidade, mas ele é o principal da nossa vida. E nessa história tem um outro personagem que é a importância desse texto. A importância desse texto não está na ressurreição de Lázaro, não está no jantar de agradecimento, está na ação de Maria. Está na ação dela quando quebra o vaso, o depósito do unguento, e lava os pés de Jesus e começa a enxugar com seus cabelos. Esse ato é o grande personagem que Deus quer falar conosco nessa noite, para que a gente possa fazer esse autoexame. Aleluia! Esse ato foi o grande personagem de Samaria, desse ato, o grande personagem. O profeta Isaías, ele escreve no capítulo 55, versículo 6 em diante, ele diz
que o ímpio buscar ao Senhor enquanto se pode achar. E que o ímpio se converta dos seus maus caminhos, se converta ao Senhor. E ele vai dizendo, porque há uma distância muito grande, assim como há do céu para a terra, assim é o nosso pensamento, o pensamento distante um do outro. E ele convida o ímpio a se converter justamente para deixar de igualdade o pensamento. Aí é onde entra a história da Maria. A razão desse contexto, se é o que nos ensina a fazer uma reflexão, é porque Maria demonstrou o seu pensamento no seu comportamento. Porque é assim que nós somos. Nós demonstramos o comportamento que nós pensamos. Aleluia. É pelo comportamento que vai identificar o que você acha, o que você pensa. Aleluia. E Maria fez justamente isso. Maria usou de igualdade agora o que Deus pensaria daquilo ali. Maria usou o que ela tinha de mais valor, o jarro de unguento, e ela se desfez do que era dela por amor a Jesus Cristo. Ela nivelou o pensamento, o comportamento, quando agiu numa atitude de amor, numa atitude de reconhecimento, numa atitude de generosidade, e abriu mão, esvaziou-se. E isso é louvável na vida dela. E isso tem que ser louvável para a nossa vida. Porque, irmão, nós não temos muitas reservas em relação ao nosso comportamento para com Deus. Aleluia. Nós temos muitas reservas de nossas vontades, que não quer abrir mão, que encontra pretextos, que encontra até ensinos que vai de acordo com aquilo que você está querendo se apoiar. Aleluia. Mas na verdade, tudo é uma questão de obediência. Aleluia. E nós fomos chamados para sentar em uma mesa. Naquele momento, os convidados estavam sentados à mesa para participar dessa ceia de gratidão. Nós estamos hoje convidados pelo Senhor. Lá, Maria servia. Aqui, alguém vai servir em nome do Senhor, porque é santa a ceia do Senhor. Ele não está presente fisicamente, mas ele está em espírito. E quem vai servir, vai conduzindo ele com a bandeja, com os elementos, o pão e o vinho, para ir ao seu encontro, para lhe servir. Aleluia. Trazendo nesse momento a reconciliação, trazendo nesse momento o perdão dos pecados, a purificação da iniquidade de toda injustiça, trazendo para nós, vindo ao nosso encontro. Ele vai ao nosso encontro, aleluia, na forma de um pão e na forma de um suco de uva. Aleluia, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Então, essa mulher que tomou essa atitude, que nivelou a distância dela com Deus, o pensamento, o comportamento. Pedro, certa vez, quando Mateus escreve sobre isso, perguntou sobre quem é mais perdoado. E Jesus diz: quem dá mais, quem libera mais. Quem libera mais, quem dá mais é quem recebe. Que se tratava de uma dívida, ele deu uma parábola. Se um homem der X
valor e o outro deve ter valor, qual que recebeu maior perdão? O valor maior. Aleluia. Então, Deus está falando conosco para nós fazer essa reflexão, para que nós possamos estar ao término de um ano, para a gente estar se preparando melhor, não para agradar as pessoas, mas para agradar a Deus. E a partir do momento que eu agrado a Deus, eu vou agradar as pessoas. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Então essa mulher, ela não teve reserva com ela. Ela quebrou o vaso. Ela não podia só derramar, mas foi uma demonstração para se desfazer do que ela tinha. Porque se ela desse o azeite, ela continuava com o vaso continuava. Ela mostrou que o que era dela, Jesus era mais importante do que tudo que ela tinha. Desfaz de tudo, eu fico sem nada, mas eu prefiro amar ao Senhor, eu prefiro reconhecer a Ele, eu prefiro honrar a Ele. Aleluia. Louvado seja Deus. E sempre tem alguém que se opõe, Judas se opôs. E o texto sagrado diz que ele se opôs não era por causa da questão da pobreza, é porque ele era ladrão. Ele fazia aquilo em benefício próprio. E normalmente, quando nós somos infiel com o Senhor, nós estamos sendo infiel porque somos infiel por causa do benefício próprio. Nós passamos a ser infiel com o Senhor até nas ajudas, nas contribuições, no devolver. Nós somos infiel por benefício próprio. Se eu fizer isso, eu fico sem isso para aquilo. Tira totalmente a possibilidade de Deus fazer um milagre. Porque a partir do momento que você não entrega a Deus o que é devido, Ele não vai fazer o milagre. Não há operação para milagre, não há espaço, não há a motivação para o milagre. Aleluia. Glória a Deus. Veja bem, como é forte esse texto. Lázaro esteve morto. Esteve morto. E quando eu li esse texto, me veio logo a lembrança de quando a Emily estava com câncer e eu vim para Rigoberto fazer os exames. Fui fazer os exames, porque ela ainda não estava morta, mas estava pré-anunciada a data da morte dela. E eu vim fazer o exame. E sempre fazia o exame, eu ficava diante da tela, conversando com o Dr. Rigoberto, só conhecido. E ele conversava comigo. Porém, quando ele fez o exame, ele percebeu algo que da outras vezes ele não tinha percebido. Ele virou a tela do computador assim, ele deixou ver. E perguntou para mim, Epitácio, a sua menina tirou, fez, não lembrando do nome, tirou um rim? Eu disse, tirou. E ela tirou uma parte do fígado, pulmão, tirou. Foi tirado mesmo? Foi tirado. Onde foi tirado? Eu fui nisso. Disse que tinha sido a equipe médica. Tá certo, tudo bem. Tá tudo bem, doutor? Tá, tudo bem. Aleluia. Sempre eu fazia os exames, ele entregava o documento, eu levava para o persigo. Nesse dia ele não me entregou. Eu disse, não, você vai ter que voltar na semana, né? Eu levo o papel, eu tenho que ir lá no Roberto. Ele levou o documento, porque ele queria se certificar lá com o médico, onde ele levava, porque ele não estava acreditando. Era espantoso o que estava vendo. O texto segue e diz que o povo está espantado de ver Lázaro e provocou naquelas pessoas que viram um desejo também de eliminar ele, não só Jesus, mas eliminar Marta, de eliminar Lázaro. Porque é assim que quem não sonha com Deus,
Porque é assim quem não vive a fé em Deus. Porque é assim quem não deposita sua confiança em Deus. Ele é capaz de planejar qualquer coisa para atrasar a sua vida. E muitos cristãos vivem atrasos na vida, até por meio de parentela, que não está de acordo com o seu pensamento, que o seu pensamento é o de Cristo. E eles não têm o pensamento de Cristo, não têm essa mente. E eles começam a se opor. E aquilo que você tinha tanta convicção em relação a Deus, você começa a perder a espiritualidade que você tinha. E fica suscetível para viver a desobediência. Aleluia! E a Bíblia diz que a desobediência é uma infidelidade. O texto sagrado diz que nós devemos ser fiel até a morte. Quer dizer, eu não posso nem me negar em morrer. Se crente não quer morrer, tira isso da cabeça. Você vai ter que passar por esse momento. Não se negue, porque você tem que ser fiel até na morte. Até a morte, você tem que ser fiel. A morte está vindo lá, é Jesus que está mandando vir lá, glória. Aleluia. Para você entender, nós temos que ser fiel. E a única sombra de dúvida no coração das pessoas sobre a infidelidade é a desobediência. Começa a desobedecer, começa a pensar em benefício próprio, perde a confiança e se agarra naquilo que ele imagina ter. E a Bíblia diz que nós subsistimos e existimos por causa dele. Nós vivemos, nós movemos, nós existimos, nós subsistimos por causa dele. Então eu, a minha casa, a minha família, os meus bens, tudo o que eu tenho é do Senhor. Aleluia. Então eu tenho que preparar o meu coração, o meu pensamento para despojar-se de tudo. Fazer com Maria, quebrar o vaso, eu não quero voltar nem com o vaso, para não correr o risco de levar alguma coisa. E isso é gratidão. Aleluia. Isso é honra a Deus. Aleluia. Aparentemente a gente fica sem. Aparentemente deixa de ter. Porém, visivelmente, diante dos anais do céu, diante de Deus Pai, no trono, lá no trono, diante do Espírito Santo, diante de Jesus, diante dos anjos, você pode deixar de ter, mas você passa a ser. Aleluia. E o valor que nós temos diante dele não é ter, é ser. Aleluia. Porque o ter é responsabilidade dele em dar esses acréscimos na nossa vida. Aleluia. Glória a Deus. Então Maria foi lá, quebrou, ungiu, lavou com os cabelos. Nesse texto, Judas reclamou do dinheiro. No texto de Mateus, eles reclamam a intromissão de Maria. Disse: se eu soubesse quem é essa mulher, essa pecadora, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Não pense que você vai ser reconhecido por quem não conhece a Deus, porque não vai ser reconhecido. João escreveu porque Jesus disse: o mundo não nos conhece. Você espera que as pessoas que não conhecem a Deus lhe reconheçam? Seja grata ao que você faz e esqueça. A sua recompensa vem do céu, aleluia. É Deus que vai dar. Pode ter o coração preparado para fazer, sem esperar nenhum retorno humano, porque Deus vai preparar. Aleluia.
E se o retorno tiver que vir sempre por meio humano, Deus prepara o humano certo para levar essa bênção. E esse humano certo, Deus escolhe. E pode até ser um ímpio, porque a Bíblia diz que Deus tira do ímpio para dar o justo. Não se preocupe, o que você fizer para Deus, Ele vai lhe recompensar. Aleluia! Ele vai lhe recompensar. Glória a Deus. Então, no texto sagrado de Mateus, o pessoal reclamava da intromissão. E já viu um negócio desse? Aí Jesus vai contra e parábola. Existe um credor, existe um devedor. Agora, quem recebeu mais perdão da dívida? Quem devia mais, quem devia menos? Aí disseram, não, quem devia mais, é lógico. É lógico, quem deve mais recebe o maior perdão. Eu disse, pois é assim mesmo. Quem ama mais, também recebe. Aleluia. É tempo de nós viver uma entrega. Aleluia. É tempo de nós viver um reconhecimento. É tempo de nós honrar a Deus e ter a certeza, aleluia, que Ele cuida de nós. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Como nós estamos chegando a essa aproximação de fim de ano, precisamos nós fazer essa revisão da nossa vida. Porque, irmão, nós estamos vivendo um tempo muito difícil. Nós estamos vivendo um momento que a Bíblia diz assim: o amor está esfriando. O amor, a iniquidade está aumentando e o amor está esfriando. Aleluia, glória a Deus. E só há um meio, irmão, da gente sobreviver com a alegria da nossa salvação, com a vida de gratidão pelo que Deus está fazendo. Só existe um meio, aplicando a nossa vida nele. Porque quando nós vivemos para Ele, nele e por Ele, nós não reparamos. Porque não pense que ainda que nós temos situação na nossa vida, bondade, momento, generosidade, ainda que nós tenhamos tudo isso, não pense que satisfaz quem não conhece a Deus, que não satisfaz. É um buraco sem fundo, é uma vertente seca. Pode colocar lá, quanto mais coloca, mais falta. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Então, o que Deus está nos chamando sobre esta palavra é que o nardo, ela, quando quebrou, ela entregou, ela fez a sua ação, botou a mente e o seu pensamento, com o seu comportamento aplicado sobre Jesus, ergueu-se um cheiro, a essência. É nessas obras, é nesse comportamento, com esse pensamento, que Deus vai sentir de nós o perfume de Cristo. Porque a Bíblia diz que nós temos o perfume de Cristo, mas só vai exalar esse perfume quando nós estiver assim. Nós fomos chamados para ser luz, e a luz que nós somos, devemos ter luz para o mundo, é justamente com o pensamento e com o comportamento. Um pensamento de Deus. Jamais podemos pensar como o mundo. Nós temos que pensar diferente. Vou dar um exemplo. Dentro de uma união civil, um casamento, o mundo diz: a fila anda. Isso não é linguagem. Nós temos que ter a luz para dizer: lute em Deus, busque a Deus, ore a Deus e coloque na mão de Deus. Deixa Ele fazer justiça e Ele vai trabalhar sobre essa situação. Pode demorar, pode não demorar, mas vai dar um jeito. Aleluia. Então aí nós somos luz. Quando nós somos sal,
Quando nós temos uma linguagem que saboreia. É por isso que eu sou alegre, é por isso que eu sou carinhoso com as pessoas, é por isso que eu elogio, aleluia, porque eu sou sal. E eu lhe pergunto, como é que você se sente se você estiver para baixo? Eu vou colocar você mais para baixo. Mas se você está para baixo, eu tenho que colocar você para cima, você vai se levantar. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Eu estava conversando com um irmão, eu até disse uma palavra que Deus me deu sobre ontem. O ontem só existe porque existe o amanhã. E o amanhã é o dia que nós devemos viver a nossa vida em Deus, para que o nosso futuro seja melhor e o nosso passado dê testemunho de que nós fomos Deus. Aleluia. Estava conversando com o irmão, né? É nessas horas. Olha a história dessa mulher. Olha a atitude dessa mulher. Em outro evangelho, Jesus mandou escrever, Lucas escreveu e disse: isso é para ficar na memória. Onde esse evangelho for pregado, é para ficar na memória, para você saber o que ela fez, é para a glória dela, aleluia, porque são alinhamentos do que você pensa e de como você se comporta, aleluia. E quando você pensa com o pensamento de Deus, você se comporta como o pensamento de Deus. Você se comporta assim, aleluia. Nivelado o pensamento e o comportamento. Louvado seja o nome do Senhor. E isso nos dá segurança. E hoje é uma noite disso, uma noite de renovação. Não é apenas uma celebração ou um memorial. É um fato que pode acontecer na nossa vida. Pode haver restauração de aliança, pode haver cura, pode haver libertação, pode haver milagre, pode haver dons espirituais. Isso vai acontecer segundo o seu desejo, segundo o que você quer viver em Deus. Aleluia. Um dia chegou uma grande pregadora, me levou em reserva, um lugar particular assim na igreja, e disse: irmão, quanto tempo você tem de crente? Eu disse: uns 3, 4 meses. Ela disse: meu Deus, irmão, você vai ser pregador, tu tem um ministério da palavra. Agora eu vi isso e isso me alegrou. Glória a Deus. Eu digo: poxa, pastor, olha aí, eu sou um pregador. Agora, ela disse que eu ia ser. Eu ia ser. Como é que você é? Se você fizer ser o que você é. Se você fizer ser ruim, você vai ser ruim. Se você fizer ser bom, você vai se fazer ser bom. Como ela disse que eu era um pregador, eu tive que me fazer conhecedor das Escrituras. E desde o dia que eu me converti, eu apliquei a minha vida com disciplina, a ler a Bíblia, estudar e buscar em Deus. Aí, faz como um irmão que congregou comigo, quando eu ia pregar lá, e eu pregava, e quando terminava o culto, ele disse: hoje você vê esporrocão. Quer dizer, eu vim tão cheio, aleluia. Quer dizer, essa linguagem aqui do Nordeste. Hoje você vi esborrotando, aleluia. Mas eu vi esborrotando, ou se eu vivo dessa forma, não é porque a pastora disse. Eu vivo porque eu me identifiquei com o que ela disse e busquei para viver isso. A sua vida é isso. O que você quer, aonde você quer chegar, Deus abre a porta para isso. Então, mexa-se, levante-se. Busque em Deus confiança, coragem, perseverança, resiliência e muita fé. Vai em frente e seja aquilo que Deus declarou que você vai ser. Aleluia. Hoje, de manhã cedo, eu estava estudando para segunda-feira. Segunda-feira, eu já estava estudando hoje. Aleluia.
E o que eu vou trazer para vocês segunda-feira é 10 bênçãos que Deus preparou para você. Não é promessa. Deus fez para você. 10. Segunda-feira você esteja aqui. Precisa aprender. Aleluia. Porque você ouve dizer certas coisas na Bíblia e passa a dizer. Mas você não sabe nem do que se trata. Aí diz. Aí nem acontece nada. Nem acontece. Você diz, mas não acontece. Por que você diz? Porque você está dizendo uma coisa que é inexistente na sua vida. Aleluia. E segunda-feira estaremos aqui em nome do Senhor Jesus Cristo, para que você aprenda a receber o que Deus deu para você. 10 bênçãos. 10. E você poderá segunda-feira todas as 10 de você. Aleluia. Amém? Aplauda Jesus com alegria. Deus abençoe a Deus. Em nome de Jesus. Glória a Deus.